Para a nossa meditação, peço aos irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler os versos 41 a 46. Edivaldo, tira aqui para mim, eu coloquei na frente. Leitura bíblica de 1 Reis, capítulo 18. Vou fazer a leitura dos versos 41 a 46. Nós estamos estudando a vida do profeta Elias, do rei Acabe. A nossa série de mensagens, Reis e Profetas Falam Hoje. Vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem. 1 Reis 18, 41 a 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a correr e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Irmãos, nós estamos aqui num desafio de acabar, essa primeira mensagem, mas nós percebemos, como diz o título da nossa série, Reis e Profetas Falam Hoje, ou a Bíblia fala hoje, está uma das passagens, os detalhes todos são importantes, e nós tentamos aqui resumir um pouquinho, e vamos falando, vamos seguindo aqui, para que, se a gente não terminar hoje, a gente termina na semana que vem. Aqui nós temos a relação de textos que a Bíblia nos traz, desde o momento em que começa a falar sobre esse tema. O rei Acabe, um homem mau, chamado como o pior de todos os reis de Israel. Para piorar, casa-se com Jezabel, uma mulher que era adoradora de Baal e perseguidora dos profetas. Por essa maldade, porque a terra estava desta forma, o Senhor manda Elias para que ele orasse e a chuva parasse. Elias fala então com Acabe, predizendo esta grande seca. Na história nós vimos que Elias é sustentado por Deus, primeiro no ribeiro, com água e corvos, depois na casa de uma viúva, onde ali, além dele ser sustentado, ele também é usado por Deus para abençoar aquele lar, até mesmo ressuscitando a filha ou o filho daquela viúva. Depois desse momento, novamente Deus fala para que ele esteja indo até Acabe, e falando com Acabe, para que se juntasse os profetas de Baal, ali também o povo de Israel. Elias propõe um desafio, o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. E nós vimos a história, aqueles profetas clamaram, gritaram, se cortaram e nada aconteceu.
Isso serviu de testemunho. O Senhor falou na vida daquele povo, em que Elias tinha pregado, dito a eles: até quando cocheareis entre dois senhores? E eles, assim, perceberam que Deus estava falando com eles. Já os profetas de Baal, por estarem realmente ali adorando outros deuses, comprovadamente passaram pela morte. E agora nós chegamos então nesse momento, depois deste milagre, Elias orando e o fogo caindo do céu. Agora é o tempo em que a chuva vai cair sobre a terra. Nós lembramos que, da mesma forma que ele se encontrou com Acabe, orou e a chuva parou, agora ele é chamado por Deus para orar e a chuva voltar. Já de início aqui, irmãos, nós podemos ver o poder da oração. Elias havia anunciado 3 anos antes que sua palavra havia feito cessar as chuvas e que somente a sua palavra poderia fazê-las recomeçar. O que nós encontramos aqui? O poder da oração. Aqui está escrito o poder da sua oração, porque era a oração de Elias, mas sabemos que é o poder de Deus através da oração dos seus servos. Nós lemos na primeira mensagem, passagem de Tiago, que diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois? E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Repare que esse texto, ele fala sobre o poder da oração. Tiago quer convencer a igreja, aqueles que o ouviam, que a oração tinha poder. Mais do que saber que Elias era semelhante a nós, frágil como nós, a ênfase aqui é que nós somos semelhantes a Elias, ou seja, a nossa oração é semelhante à oração de Elias, porque nós oramos ao mesmo Deus. E Deus pode fazer muita coisa por intermédio da oração, da nossa oração, quando nós nos reunimos, quando nós oramos. Esse texto de Tiago 5, voltando um versículo, aqui o versículo 16, diz: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. E aí termina com a frase: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Que ponto nós estamos conscientes disso, irmãos? De como a oração é uma arma, é algo especial na nossa vida. Algo que Deus nos deu, o privilégio que Deus nos deu. Tanto para que nós estejamos orando pelos nossos irmãos, orando por uma causa, como também orando pela nossa própria vida, pela nossa própria transformação. Nós cremos na oração porque assim o Senhor tem nos ensinado. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui no estudo, no decorrer do texto. Verso 41 diz: então disse Elias a Acabe: sobe e come, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha que interessante, o caminho de Acabe e o caminho de Elias. Depois de um tempo de cansaço, aqui Elias mesmo sugere a Acabe: sobe, bebe, descansa, se prepara, a chuva vai cair.
E Elias? Ele subiu também, vou dar uma descansadinha, vou comer, vou beber. Enquanto Acabe sobe e come, Elias desce e ora, encurva-se e ora. Como nós nos comportamos? Como Elias ou como Acabe? Falamos a respeito de crer no poder de oração. Buscamos as facilidades ou naquele momento talvez, que é um tempinho, agora é hora de descansar, nós tiramos mais um tempinho para orar. Elias ora e vigia. Aqui é um belo texto, né, de vigilância e oração. Ele ora, versículo 43, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A oração não foi imediata como no altar. Elias no altar orou e o fogo caiu. Mas Elias tinha tanta certeza, que primeiro você já percebeu aqui, quando ele diz para Acabe subir, ele diz: já se ouve ruído de abundante chuva. Não sei se já tinha acontecido algum trovão, mas ele já sabia que isso ia acontecer. A sua fé era muito, muito forte. Deus não iria falhar. O mesmo Deus que falou para que ele orasse e a chuva cessasse, a chuva parou. Foi o Deus que mandou ele orar para que a chuva voltasse. Como que não iria acontecer aquilo? Mas não foi imediata. Quantas vezes, irmãos, nós oramos por algumas coisas que nós sabemos que é da vontade de Deus. Nós cremos que Ele vai responder, mas não é para agora. 7, 17, 77, né, presbítero Oséias? Muitos anos. Mas Deus sabe o tempo dele. Elias nunca desistiu. E aqui diz que a 7ª vez viu uma pequena nuvem vindo do mar. E aí a gente sempre aplica, né, essa passagem dizendo: uma pequena nuvem fez com que ele assim já se despertasse, crendo e anunciando aquela grande chuva. 44. 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não se detenha. Repare que primeiro é como se Acabe fosse por ali mesmo, lanchar, descansar. Agora não, sobe, vai para um outro lugar, vai lá para a cidade, um lugar mais distante, cerca de 30 quilômetros. Pega o seu carro e vai. Elias estava convicto, e como a convicção de Elias aconteceu. Verso 45: dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Acabe volta. E aí a gente começa a pensar: o que acontece com um homem como Acabe, como Jezabel? Depois de tantas provas, de tantas evidências do poder de Deus, a primeira coisa que Acabe faz ao chegar lá é contar tudo para Jezabel. E a gente provavelmente entende que não adiantou nada. Eles continuaram no seu propósito mau. Enquanto Deus agia na vida de Elias, Acabe continuava
com seus ouvidos fechados. Na quarta-feira passada, nós estudamos sobre a questão da ordem da salvação, da vocação externa e vocação interna, falando a respeito da palavra que chega, mas em muitos ela chega externamente, e aí é chamado na teologia de vocação externa. Mas nos corações dos filhos de Deus, dos eleitos, essa palavra chega externamente e ela, pelo mover do Espírito Santo, ela age no coração. O que nós vemos aqui não é de se estranhar, porque nós estamos vendo pessoas sem Deus, pessoas mortas espiritualmente, que por mais que se explique, se fale da palavra, elas não vão entender, não vão ouvir, não vão aceitar, vão continuar perseguindo os profetas de Deus. É claro que nós não sabemos quem são essas pessoas e devemos proclamar, e Deus assim age na vida dos seus eleitos. Há uma coisa curiosa aqui, no verso 46, já ouvimos dizer que Acabe foi com carro, mas e o Elias? Verso 46 diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. A chuva começa a cair. Elias não tinha carro e ele saiu correndo. Deus deu poder para ele, de um corredor aqui de maratona, e ele correu à frente de Acabe, ou seja, ele conseguiu passar à frente daquele que estava de carro. Como disse, cerca de 30 quilômetros, quase 30 quilômetros. Um sinal da força e do poder de Deus com o seu povo, com os seus escolhidos. Então nós vemos aqui, irmãos, o poder da oração. Vemos aqui caminhos diferentes. O caminho de Acabe, de descansar. O caminho de Acabe, de pegar o carro e de correr, de falar mal do profeta. Mas o caminho de Elias, de orar, de confiar e de seguir no propósito de Deus. Foi isso que aconteceu. Agora o capítulo 19. Nós não vamos concluir todo o capítulo, mas o que nós vamos ver aqui é que depois de tudo isso, Elias ficou fragilizado. Verso 2. Depois de Acabe falar com Jezabel sobre o que havia acontecido, diz aqui: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes cada um deles. Repare que Jezabel talvez até estava achando que os profetas de Baal haviam vencido a batalha. E aqui ela se enfureceu. É curioso que ela não mandou matar Elias, ela mandou uma mensagem a Elias. Isso aqui tem diferença. Acredito que ela, na sua sabedoria maldosa, ela sabia que se matasse o profeta, ele se tornaria mais forte, no sentido de que a sua morte faria dele um mártir. Mas perseguindo esse profeta, ameaçando esse profeta, ela acreditou na possibilidade dele enfraquecer e fugir. Como da primeira vez ele se escondeu em algum lugar. Profeta distante, o povo ficaria na dúvida novamente, o povo poderia voltar a adorar o Baal. E aí a gente vai logo para Elias. Como isso é possível?
Um homem que passou por tantas experiências, agora se afastar de Deus. Como é possível ele ficar com medo de Jezabel, sendo que enfrentou tantas outras coisas? O que a gente sempre pensa é que realmente Elias chegou num estágio, acho que foi a canseira da corrida, né? Um estágio em que ele imaginava ter chegado ao fim da sua batalha. Sabe quando você luta e você vence, você luta e você vence, e você chega a um estágio, agora eu já venci todas as minhas batalhas, e você já está quase sem forças, quando você recebe mais uma má notícia. Acredito que foi isso que aconteceu. Também já vimos há pouco Tiago falando que ele era um homem como um de nós, sujeito a fraqueza, a medo, a tristeza. Portanto, nós vimos que o que acontece com Elias nesse momento é estar fragilizado. É o que acontece com muitas pessoas que são derrotadas depois de grandes vitórias. A frase de Spurgeon é interessante. Ele diz: bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. O que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias é que ele não estava no lugar determinado por Deus. Quando os servos de Deus saem da vontade de seu Senhor, estão sujeitos a cometer todo tipo de insensatez e a falhar naqueles que são os seus pontos mais fortes. Uma das coisas que nós falamos desde o início da mensagem era a obediência de Elias. Deus falava: vai lá para cima ali no ribeiro. Podia ser algo absurdo, né? Eu vou mandar um corvo para te dar comida. E Elias ia. Vai lá para a casa de uma viúva que não tem nada, né? E fala para ela fazer um bolo para você. E ele foi. E assim toda a história nós percebemos a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos fortalecidos para enfrentar as maiores batalhas. Mas a partir do momento em que ele foge, em que ele sai do seu lugar, Deus não mandou ele sair nesse momento, ele está sujeito à falha, os seus pontos mais fortes. Qual que é o lugar seguro, irmãos? Meu, teu, para a nossa vida. O lugar mais seguro é o lugar determinado pela vontade de Deus. Para que nós estejamos neste lugar, nós precisamos nos render ao Senhor. Hoje nós lemos o Salmo 24 no início do culto. O que diz esse Salmo? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você não é propriedade sua, você é propriedade de Deus. Isso significa que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas não só porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, porque nós não sabemos o que Deus quer de nós amanhã. Talvez a gente até saiba o que a gente quer fazer amanhã. Mas é isso que Deus quer que você faça amanhã? E aí eu digo amanhã, para frente. Nós precisamos andar no lugar seguro, que é na vontade de Deus. Senão tudo cai. Nós vamos ver aqui a tristeza, a depressão, tudo que acontece com Elias. Ele perdeu o foco, se perde totalmente, porque ele desistiu de andar com Deus. Creamos no poder da oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sejamos mais como Elias, não como Acabe, que busca o comer, o descansar, mas que nós sejamos diligentemente renovando a nossa vida,
buscando o Senhor. Como Elias foi fortalecido, virou um corredor mais rápido do que um carro. Deus renova as nossas forças. Não desista. Os primeiros quilômetros podem ser os mais difíceis. Depois a gente percebe como Deus renova a nossa força. Como Deus nos faz velozes quando nós não desistimos. Achamos algumas coisas muito pesadas, muito difíceis de fazer. Mas se nós não desistimos, nós vamos ver como Deus faz leve aquilo que para nós era impossível de carregar. E que nós estejamos nos mantendo no lugar determinado por Deus, que é o lugar seguro, o centro da vontade do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de nos reunirmos para ouvir a Tua palavra, Deus. Como o Senhor Deus falou àquele povo, falou ao profeta, o Senhor fala conosco, ó Pai, nesta hora. Ó Deus querido, que nós possamos ser realmente crentes de oração, ó Pai. Falamos sobre a fé, mas como teremos fé se não oramos, se não confiamos, se não perseveramos em nossas orações? Ó Pai, aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança, e assim, ó Deus, nos ajude a clamar mais e mais ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que o Senhor aplique nos nossos corações, e esteja nos fortalecendo, Pai, para que possamos seguir o caminho do Senhor, ó Pai, que nós possamos nos doar, que nós possamos ser aqueles que ouvem a Tua voz, mais do que a voz do inimigo, as ameaças do inimigo, que possamos ouvir a Tua voz e confiar. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.